Como vender 100 mil reais, Luciano? Como vender 100 mil reais em colchões no mês de abril? Sejam bem-vindos à nossa live de número 164. Toda terça-feira eu te ajudo você a ser um vendedor de colchão faixa preta que vende 100 mil reais no mês. Eu sou Luciano Persinotto. O tema de hoje dessa live, esplêndido, maravilhoso, muito bem específico. Qual é, Luciano? Como vender 100 mil no mês de abril em colchões. Olha, nós estamos no início do mês. Nós temos ainda 28 dias novinhos que Deus nos deu para a gente poder vender 100 mil no mês. Então pega papel, pega caneta, essa é uma live de aquecimento para o Destravar na Venda de Colchões, que é um mega evento que vai acontecer nos dias 15, 17 e 18 de abril. O Destravar na Venda de Colchões, eu mostro lá um caminho, eu mostro um passo a passo para você vender 100 mil no mês em colchões. Eu te dou estratégias, eu te dou muito conhecimento nesse mega evento que é o Destravar na Venda de Colchões. Se você ainda não fez a sua inscrição, eu recomendo fortemente que você, quando terminar essa live, vai lá no link da minha bio e faça a sua inscrição, porque será transformador esse evento. É um mega evento, é o único evento de vendas de colchões para você se tornar um faixa preta na venda de colchões. Um faixa preta na venda de colchões, ele é um especialista, que ele vende 100 mil no mês e ele destrava todo o fechamento da venda com um script poderoso, com um roteiro que ele já tem preparado na mente para poder contornar as objeções, para poder aprender a vender colchões de linha alta, colchões que de linha alta, no meu ponto de vista, eu denominei um colchão de 10 mil reais para cima, aonde ele coloca muito mais dinheiro no bolso. O faixa preta ele é muito bem remunerado, o faixa preta ele tem condições de dar um conforto para a família, ele consegue pagar os boletos em dia, ele consegue pagar um convênio médico, ele consegue fazer uma viagem boa no final do ano com a família, no meio do ano, enfim. O faixa preta, ele é muito beneficiado. Se você também quiser ser um faixa preta na venda de colchões, que vende 100 mil reais em colchões todo mês, não esqueça desse mega evento, dia 15, 17 e 18 de abril, 100% online e 100% gratuito. Lá eu vou te dar o passo a passo para você se destravar na venda de colchões. Bora para a live? Vamos com tudo então? Pegou papel e caneta na mão? Pega papel e caneta na mão que eu vou reforçar sempre. O papel e a caneta é o seu segundo cérebro. Não confia só nesse. Esse tem muita informação e ele pode esquecer alguma coisa importante no seu dia a dia, no seu campo de batalha. Então, papel e caneta na mão, você ou esqueceu, vai lá no segundo cérebro, lê o que você anotou e é reforçado novamente. Vamos para cima então, pessoal? Vamos com tudo aí? Todo mundo aí? Então vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Você sabe que eu me lembrei de um caso que eu fui comprar um carro uma vez, comprar um carro 0 quilômetro numa concessionária e eu me lembrei do seguinte, lá na concessionária que eu tive, a da GM, uma concessionária da Chevrolet, na verdade, o vendedor chegou e ele falou assim, ele foi me apresentar alguns carros zero lá e eu olhando, ele falou assim, olha aqui, ó, esse daqui, ele é muito bom, carro novo, tal, 0 quilômetro, inclusive é econômico. Inclusive é muito econômico. Caramba, mas será que o que está acontecendo ele falar que é econômico? E de novo ele mostrava outro, ó, esse aqui também é assim, legal, tal. Inclusive esse aqui também é muito econômico, viu? Ele é bem econômico. Eu falei, mas ele não sabe se eu quero um carro econômico.
Ele não sabe que tipo de carro eu quero. Se ele... Acabei não comprando o carro lá. Por quê, Luciano? Porque ele não me fez uma etapa da venda que é muito importante. Ele não fez o diagnóstico da venda de colchão. Ele não me fez perguntas de ouro. Porque também não é fazer qualquer pergunta. Ele não me fez perguntas de ouro. E se ele tivesse me perguntado assim, senhor Luciano, tirando o preço, o que é mais importante para o senhor em um carro que o senhor está procurando? Eu iria falar assim, potência de motor. Eu quero um carro potente e eu quero um carro com segurança. Eu quero airbag em tudo quanto é lado, porque eu viajo muito. Eu viajo muito de carro, naquela época eu viajava muito. Eu falei, ó, eu quero segurança. Se ele tivesse me perguntado, eu ia falar, eu quero um carro que tenha muito airbag, com muita segurança, e eu quero um carro com potência de motor, porque eu viajo muito. Mas ele não me fez essas perguntas. Estou dando um exemplo de uma concessionária que perdeu uma venda. E eu queria comprar um carro, mas eu não senti confiança, não senti segurança no vendedor. Eu achei que ele só queria vender. Então, um grande empecilho que impede você de vender 100 mil no mês é não saber fazer um bom diagnóstico do cliente. É não saber fazer as perguntas de ouro para o cliente. Por quê, Luciano? Porque senão você vai deixar de ser interessante para ser interesseiro. E o cliente percebe, ele percebe que você, ao invés de ser interessante para ele, de resolver o problema dele, você está sendo interesseiro. Tem muito vendedor de colchão interesseiro. Tem muito vendedor de colchão que ainda não fez uma coisa muito importante. Por aí eles dizem numa linguagem que é o mindset, mudança de pensamento. Então é mudança de pensamento. A primeira coisa que você tem que fazer para você vender 100 mil no mês em colchão, você precisa mudar o jeito de pensar. Mudar o jeito de pensar, exatamente, mudar, porque as coisas mudaram, mas o vendedor de colchão às vezes não mudou. Você quer ter uma ideia? Uma vez eu fui fazer um treinamento e tinha lá 200 pessoas. Eu perguntei no treinamento, quem aqui vem pela primeira vez para aprender coisas novas de vendas de colchão? 90% levantou a mão. 90% levantou a mão. Era tudo gente nova querendo aprender coisas novas. E tinha muita gente mais velha, mais experiente, que não estava ali para se atualizar, para mudar o jeito de pensar. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer que mesmo um vendedor com 10 anos de experiência, com 15 anos de experiência, com 5 anos, com 2 anos, tem que mudar o jeito de pensar nesse novo mercado na venda de colchão. Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Nós precisamos saber que existem etapas numa venda. Nós precisamos saber que uma etapa importante é o diagnóstico, é saber fazer perguntas de ouro. Não é qualquer pergunta. É pergunta de ouro. É pergunta que eu começo a extrair desejo. É pergunta que eu começo a fazer com que o cliente sinta desejo em adquirir o meu colchão ou em gerar valor, em criar valor. Eu tenho que começar fazendo isso. E você sabe uma outra coisa importantíssima que muita gente ainda não está fazendo? Estabelecer uma meta para vender colchão de linha alta. Tem gente que não ainda... O que é uma meta, Luciano? Uma meta é um compromisso. Por que as empresas fazem meta? Para elas ter o seu compromisso. Ela acreditou em você e ela fala assim, ó, vou te dar lá 100 mil para você vender. Eu acredito no seu potencial, mas eu preciso do seu compromisso. Tem gente que não tem meta para vender colchão de linha alta. Uma coisa muito importante para você vender 100 mil no mês. Você quer uma meta legal? Olha que legal.
Eu não estou falando aqui para vender colchão de linha alta todo dia. Venda um por semana. Um colchão de linha alta por semana. Se você vender um colchão de linha alta por semana, um de 10, um de 18, como venderam o Reginaldo, vendeu lá em Cafelândia, esses dias, antes de ontem, 18 mil reais. Ontem, 18 mil reais eu botei nos meus stories. Tá lá nos meus stories lá. Ontem também o Alexandre Bunono vendeu colchão de 10.500 reais. Se você fizer uma meta de vender um por semana, se você vender 4, já são 40 mil que você colocou em venda de colchão. Os demais, você pode ir mantendo. Eu estou dizendo para você criar uma meta de linha alta. Faz uma meta de linha alta. Uma meta de linha alta, um por semana, um compromisso com você, um compromisso com a sua família, um compromisso de você evoluir na venda de colchão. É um compromisso isso. Por quê, Luciano? Porque existem dois tipos de vendedores, como existem dois tipos de clientes. O cliente do preço, o cliente da qualidade. Então, se você for numa cidade pequena e falar assim, não dá para vender colchão de linha alta numa cidade pequena, 50 mil habitantes, 100 mil habitantes. Agora eu pergunto a você, se você for numa cidade pequena, lá vai ter colchão barato e colchão caro. As duas sobrevivem. E existem dois tipos de vendedores. Quais são, Luciano? O vendedor comum e o vendedor faixa preta. O vendedor comum, ele se desmotiva fácil. Ele não tem meta. Ele não tem um script poderoso de vendas, de colchão. Ele não tem. Um vendedor comum, ele desmotiva fácil. Um vendedor comum, ele tá ali, mas ele não tá focado. Agora, um vendedor de colchão, faixa preta. O que é, Luciano, um vendedor de colchão faixa preta? É um vendedor que vende 100 mil no mês e destrava o fechamento da venda. É, exatamente. Um vendedor faixa preta, ele fecha a venda na hora. Ele não acredita no cliente. Ele conduz a venda. Ele fecha a venda na hora. Um faixa preta na venda de colchão, ele tem resultados acima da média. Ele tem resultados acima da média. Ele é desafiador. Ele é totalmente desafiador. Ele se sente desafiador. O vendedor de colchão faixa preta, ele faz acontecer. Ele tem compromisso, ele é comprometido. Ele pode ter tomado um monte de não, ele pode não ter vendido nada no dia de ontem, mas amanhã é outro dia e a mente dele está blindada. A mente dele está totalmente blindada. O faixa preta visita mais clientes. Ele visita muito mais cliente. Quando ele vende, ele pede indicação de outro. Ele não tem medo de pedir indicação. Ele responde o WhatsApp de cliente, ele atende o telefone do cliente. Ele está sempre à disposição. Por quê? Porque ele trabalha num ritmo acelerado. O faixa preta, ele trabalha num ritmo forte. Ou seja, o que é meta? Meta é compromisso. Então é muito importante. Um faixa preta, ele não tem problema financeiro. Por quê? Porque ele tem o passo a passo, ele tem um caminho, ele tem um script poderoso de venda de colchão. Luciano, o que é um script poderoso de venda de colchão? Ele tem um roteiro mental. Ele sabe as etapas da venda, ele sabe o caminho, ele sabe o passo a passo, ele sabe o que ele tem que fazer com o cliente. Ele sabe. Ele tem um desafio, ele tem um desafio mensal na vida dele, de vender 100 mil no mês, ele tem um compromisso. Aí eu falo para você, aí o resultado aparece. Ele se concentra. Ele se concentra todo mês, ele se concentra todo o seu esforço, toda a sua gentileza, toda a sua sabedoria, o seu conhecimento. Ele encanta o cliente. Ou seja, ele tem foco absoluto. É o que você precisa ter agora no mês de abril. Foco absoluto.
Tenha um foco absoluto no mês de abril agora. Vamos para frente, vamos com tudo. E você está falando muito de script poderoso, Luciano. O que é um script poderoso na venda de colchão? É uma capacidade muito alta de conversão. A capacidade de conversão, ela aumenta. Se você fazia 10 visitas ou atendia 10 clientes e fechava 3, com um script poderoso na venda de colchão, você vai passar a vender 5 em 10, 6 em 10, até 7 em 10. Até 7 em 10. Por quê? Porque às vezes o vendedor de colchão também ele se confunde. Ele se confunde com o quê? Com o script de venda de colchão não é o decoreba. Não é uma coisa decoreba, em hipótese alguma. Script na venda de colchão, ele na verdade, ele é um roteiro mental que o faixa preta tem. Um roteiro mental para quê? Para gerar uma sintonia com o cliente. Primeiro, ele sabe que ele precisa gerar uma sintonia com o cliente antes da venda. Ele sabe. A minha mãe era uma vendedora nata e ela chama essa etapa, na linguagem dela, chamava, e com muito carinho, eu chamo de acolhimento. É uma etapa do acolhimento. O que é a etapa do acolhimento, Luciano? É não ter resposta automática. Você sabe que 95% dos clientes, das pessoas, não gosta desses WhatsApp com resposta automática? 95%. Foi feita uma pesquisa. 95% não gosta de lidar com robôs. Não gosta de lidar com robôs. Por quê? Porque não tem acolhimento. Não tem acolhimento. Ô, Luciano, o que é acolhimento, Luciano? Acolhimento é o seguinte: bom dia, seu João. Bom dia, dona Maria. Meu nome é Luciano Persinoto, eu sou especialista do sono, eu vou atender o senhor. Tá tudo bem com o senhor? Ele vai responder, tá tudo bem comigo. E com você? Ele vai devolver para mim. Comigo tá tudo ótimo, seu João. Comigo tá tudo ótimo, dona Maria. Acolhimento. Tem que ter acolhimento na venda de colchão. Esse é o SD do acolhimento. O que é um SD? É um estímulo direto, direcionado, direto para o cérebro. Que faz o que esse estímulo? Faz o cliente prestar mais atenção em você e faz o cliente agir, tomar uma decisão no final da venda. A gente precisa aplicar o SD. O SD é um estímulo direcionado que os faixas pretas utilizam. Inclusive no dia 15 de abril, 17 e 18 de abril, eu vou me aprofundar muito nos SDs na venda de colchão. É você falar com o cérebro do cliente, com o sistema certo que faz ele prestar mais atenção em você e que faz ele tomar uma ação na hora da venda, que é o que a gente precisa. Então o acolhimento, essa etapa, tem muito vendedor de colchão que pula essa etapa. Aí não consegue vender 100 mil no mês. Aí te impede de vender 100 mil no mês. Por quê? Não tem acolhimento. Muito resposta automática. Tudo bem, seu João? Tudo bem, graças a Deus. O senhor está procurando colchão? Sim, estou procurando colchão. Quero saber o preço. O preço, isso aqui é X, isso aqui é X, isso aqui é X. Cadê o acolhimento? Essa etapa não pode ser pulada. Foi resposta automática. Resposta automática é muito ruim. O WhatsApp, quer um conselho já, vendedor de colchão? Se você tem o WhatsApp que tem a resposta automática, elimina. Conselho que eu estou te dando. Sai fora. 95% das pessoas não gosta de resposta automática no WhatsApp. Esse aqui é meu celular, esse aqui é o meu WhatsApp pessoal para o senhor. Ele vai se sentir honrado, ele vai se sentir confiado, ele vai se sentir mais seguro. E para a gente vender 100 mil no mês, a gente precisa passar todo tipo de segurança para os nossos clientes. Pega esse conselho e anota. Pega esse conselho e anota. Não dê respostas automáticas para o seu cliente. Muito vendedor de colchão não faz essa fase do acolhimento, não faz a fase do diagnóstico e aí não gera sintonia com o cliente.
Se não gerar sintonia, não tem conexão, não tem confiança, não tem segurança. E como que o cliente vai investir 7, 8, 10 mil reais em um colchão com você? Como? Aquele vendedor da concessionária que eu fui, que ele falava, olha, esse carro é bom e bacana e tal, e é econômico. O argumento econômico não fez o meu olho brilhar, não fez eu sentir desejo. Por quê? Porque ele pulou a etapa que era uma das mais importantes, que é o diagnóstico do cliente. Um diagnóstico bem feito. Saber fazer perguntas de ouro. Para quê? Para eu entender o perfil do meu cliente. Para eu saber se ele pode, se ele quer um colchão mais confortável, mais caro, se ele quer investir um pouco mais ou não. E pasmem, foi feita uma pesquisa. 7 pessoas em cada 10 preferem colchões mais caros, claro, se perceberem valor agregado. 7 em cada 10. Pesquisa, hein? 7 em cada 10 clientes preferem colchões mais caros, claro, se perceberem valor na transformação que ele terá na vida dele, ele dormindo no seu colchão. E qual que é o problema de hoje, Luciano? Muito problema, porque o vendedor de colchão ele não faz as perguntas de ouro. Ele não faz pergunta de ouro. E aí o que acontece? Ele não descobre o problema do cliente, aí ele não descobre o real interesse do cliente, aí ele não descobre, aí ele não gera valor. Você sabe que um dos grandes problemas na venda de colchão é que tem muito vendedor de colchão que não investe em treinamento. A gente precisa investir mais em treinamento, mais conhecimento. As coisas mudaram, o comportamento humano mudou. Da Covid para cá é outro tipo de perfil, é outro comportamento. E eu preciso estar atualizado nesse novo mercado na venda de colchão. Eu preciso estar sempre mudando o meu mindset. Eu tenho que mudar o jeito de pensar, o jeito de eu pensar. Eu tenho que mudar. Tem muito vendedor de colchão que não oferece colchão de linha alta. E as pesquisas estão dizendo que 7 em cada 10 pessoas preferem colchão mais caro. Claro, se elas perceberem valor. Claro, se elas perceberem valor. E qual que é um dos maiores desafios, Luciano? Qual que é um dos maiores desafios que o vendedor de colchão tem para vender 100 mil reais de colchão no mês? Qual é a maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade? Me fizeram essa pergunta esses dias. Luciano, qual é a maior dificuldade que o vendedor de colchão tem para vender 100 mil reais no mês em colchão? Qual é? E eu pensei e respondi para ele. Olha, o maior desafio, a maior dificuldade que o vendedor tem é de criar, é de gerar valor na sua apresentação. Antes de falar o preço. Antes de falar o preço. O maior desafio é criar, gerar valor antes de falar o preço. Antes. Por quê, Luciano? Porque tudo que você fala antes do preço gera valor. E tudo que você fala depois de ter falado o preço, você só está fazendo uma defesa do preço. Tudo que você fala antes de falar o preço gera valor na venda de colchão. Tudo que você fala depois de falar o preço apenas é uma defesa do preço. É uma defesa do preço e não é criar valor. Ah, mas é caro. Sim, senhor, mas tem isso. Ah, mas é caro. Ah, mas tem aquilo outro também. É caro porque tem aquilo outro. Você está justificando. Tinha que ter feito a etapa antes. Pulou uma etapa. Por que pulou uma etapa? Porque talvez não tem o script poderoso na venda de colchão. No destravar na venda de colchão, eu vou me aprofundar nesse script.
Por isso a importância de você participar nesse mega evento, único evento na venda de colchão, com conhecimentos nobres, para você se destravar do fechamento e vender 100 mil no mês e se transformar num faixa preta na venda de colchão. Então não esquece, depois da live, link na minha bio, faça a sua inscrição. Então um dos maiores desafios é não gerar valor. Se você não agregar valor, putz, quando tudo parece igual, o cliente decide pelo preço. Anota essa frase. Quando tudo parece igual, o cliente decide pelo preço. Se você, por exemplo, de 8, um colchão de 7, um colchão de 10, um colchão de 5, se para o cliente for tudo igual, ele decide pelo mais barato. Olha, seu João, eu tenho esse aqui de 18, eu tenho esse de 15, eu tenho esse de 7. Mas todos são muito bons, viu? Pode ficar tranquilo. Isso está mostrando que você tem medo, que você não arrisca, que você não tem ousadia, que você não tem coragem de agregar valor, de gerar valor, para não perder a venda. Aí o cliente, no consciente dele, no inconsciente dele, é tudo igual então? Só muda conforto, tal, mas é tudo igual, só muda conforto, mas tudo igual. Então eu vou no mais barato. Quando tudo parece igual, o cliente decide pelo preço. Então eu preciso aprender, eu preciso gerar, eu preciso criar valor. Eu preciso ter os adjetivos poderosos antes do preço. Tudo que você fala antes do preço gera valor. Tudo que você fala depois é defesa de preço. Aí tem que ter os adjetivos poderosos que a Apple usa. O efeito Apple. Tem que usar o efeito Apple na venda de colchão. Tem que usar o efeito Disney na venda de colchão. Luciano, mas o que é o efeito Disney? É o encantamento. O que é o efeito Apple? É saber usar os adjetivos poderosos. Como a Apple usa. Vai numa loja da Apple, exemplo, o celular 15 Pro e o 15 Pro Max. O Pro Max, o 15 Pro, a diferença de preço é muito pequena. Por quê? Para as pessoas comprar o Pro Max. É muito pequena. Pequena. Exemplo, 10 mil reais, 9.300 reais. 700 reais de diferença, para quê? Para fazer você... Por quê? Porque eles sabem gerar valor. Efeito Apple, adjetivos poderosos. Efeito Apple. O celular mais caro do mundo é o mais vendido no mundo. As pessoas querem o melhor. E elas sabem que o melhor é mais caro. Mas, se você na sua apresentação não souber fazer um bom acolhimento, um bom diagnóstico, um bom encantamento, se você não souber fazer um fechamento faixa preta na venda de colchão, vai estar deixando dinheiro na mesa, está perdendo muita venda. Como aquele vendedor de carro da GM perdeu a minha venda. Eu não senti segurança. Quantas vezes eu já perdi venda de colchão quando eu estava no início? Quantas vezes eu perdi um monte? Por quê? Porque não tinha ninguém na época para ensinar. Era tudo na raça. Hoje não, hoje nós temos a internet, hoje nós podemos ter cursos específicos para vendedores de colchões. Antigamente isso não existia, gente. Nós vamos ter um mega evento agora, que é dia 15, 17 e 18 de abril, o Destravar na Venda de Colchões. O nome já diz, a gente precisa se destravar. Passou o carnaval, passou março, nós estamos em abril. Nós precisamos em abril para frente agora vender 100 mil no mês. O que te ajuda a vender 100 mil no mês? Você ser bem remunerado. Você dá um conforto melhor para sua família. Pagar um bom convênio médico para a família. É isso que um faixa preta tem. É isso que um faixa preta faz.
Por quê? Porque ele tem um caminho, ele sabe fazer dinheiro na venda de colchão. O vendedor de colchão hoje, com um script poderoso, com um passo a passo, com um caminho, ele ganha muito bem, pessoal. Ganha-se muito bem. Eu tenho o caso do Valdemir, ele ganha de 8 a 10 mil reais por semana. Por semana. Eu tenho faixa preta que ganha 20 mil por mês, mas não estou dizendo de um mês. Eu estou dizendo de constância. Porque é o que a gente precisa. Porque não adianta vender bem um mês e 3 meses não. Um mês, 3 meses não. Não. A gente precisa vender bem todos os meses. Por quê? Para ter constância. Mas para isso precisa ter um caminho, uma direção, um passo a passo. Um script poderoso na venda de colchão. O que é um script poderoso na venda de colchão? Um roteiro mental. Você saber aqui, ó, na sua mente, agora eu preciso fazer o acolhimento. Opa, agora está na hora de fazer o diagnóstico. Opa, agora tá na hora de usar o efeito Disney. Opa, agora está na hora de usar o efeito Apple. Agora está na hora de usar a técnica do nojo. Agora está na hora de usar a técnica do fechamento faixa preta. Eu tenho que saber tudo na hora. Tudo na hora. Então, é saber usar. Olha, como vender 100 mil reais no mês? Vendendo colchão de linha alta, gerando valor na venda de colchão, vendendo os agregados. O que são agregados? Tudo que envolve um colchão. A base, a cabeceira, um kit de proteção, uma capa impermeável, 2 travesseiros. Usar estratégias do upsell, do cross-sell na venda de colchão. Usar estratégias poderosas. Usar a estratégia do marinheiro. Usar a estratégia da bússola. Tudo isso eu vou aprofundar no destravar na venda de colchão. Tudo isso, para quê? Para você se destravar de uma vez por todas. Para você fazer, vender, que é um faixa preta, ele vende 100 mil no mês e ele destrava qualquer fechamento da venda de colchão. Por quê, Luciano? Porque ele tem o caminho. O passo a passo. E nesse evento eu vou te dar um caminho, eu vou te dar um passo a passo para você também se transformar em um faixa preta que vende 100 mil reais no mês e que destrava o fechamento na venda de colchão. Tá na hora já. Tá na hora da gente ter resultado. Tá na hora da gente ter uma prosperidade, porque a venda de colchão ela é próspera. Ela é um caminho próspero, ela é um caminho abençoado. São 100 milhões de brasileiros que dormem em colchão inadequado. É gente que casa. Ontem um colega meu falou assim, amanhã eu vou trabalhar no buffet, fazer um bico no buffet, que é hoje. Como assim buffet? Terça-feira. Sim, casamento. Terça, quinta, quarta, sexta, sábado. Tem casamento de terça em diante, às vezes até de segunda. É gente que casa, gente que troca de colchão, que compra outros. É o móvel mais importante de uma casa. Aí conheci outro colega lá, o que você vai... eu comprei meu sofá novo. Quanto você pagou no sofá? 9 mil reais. Um sofá. O outro, eu comprei um outro sofá também, pagou com 12 mil. Um sofá. E pessoas que não ganham muito bem. Não ganham muito bem, mas querem coisas boas para casa. Porque a casa é o lar da pessoa, é onde ele tem paz. Ele tem paz na casa dele. Se a gente souber, se você souber gerar valor, se você tiver o passo a passo na mão, o script poderoso, o roteiro mental pronto, preparado para saber o que tem que fazer nas etapas certas sem pular, o cliente não vai achar caro. Vai soar barato, você vai falar um preço e vai soar barato. Vai soar barato, porque veja bem, quem entra na sua loja, ou quando o cliente te chama, é porque ele tem uns 50% de interesse. E quando a gente não vende, o que aconteceu? O que acontece? Peraí, o cliente chamou. Peraí, o cliente entrou na sua loja. Peraí, não dá para entender. Faltou o quê? Talvez faltou um fechamento de faixa preta, talvez faltou um acolhimento, talvez foi pulado o diagnóstico, talvez você não fez perguntas de ouro para ele, mas tem que aprender o roteiro. É um roteiro.
Você acha que um artista vai fazer uma novela, ele tem que ler o script dele, ele tem que saber o roteiro dele. Hora de falar, hora de chorar, hora de rir, hora de estar com cara boa, hora de estar com cara de triste. Tem que saber. É um roteiro. É um roteiro. Mindset. Mudança do jeito de pensar. Precisamos treinar, precisamos investir mais em treinamento, em qualificação profissional, em saber usar uma vestimenta correta na venda de colchão. Nós somos a todo momento analisados dos pés à cabeça. A todo momento nós somos analisados do pé à cabeça pelo cliente. Então a gente tem que estar totalmente... Porque é uma profissão esplendorosa, pessoal. É uma profissão que você pode comprar sua casa, você pode trocar seu carro, você pode viver muito bem na venda de colchão. Claro, uma coisa, uma frase eu uso. Ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Que as pessoas precisam enxergar você como um especialista na venda de colchão, como um especialista, Então não esquece, eu vou aprofundar legal no dia 15, 17 e 18 de abril. Eu vou aprofundar o que são SDs, estímulos direcionados que você vai usar, que quando você usar, vai fazer com que o cliente preste mais atenção em você e faça ele agir, ele tomar uma ação, ele tomar uma decisão na hora, porque um faixa preta na venda de colchão fecha a venda na hora. Ele tem resultados bons, ele vive bem, ele destrava na venda, ele vende 100 mil por mês. Então chegou a hora de você também vender 100 mil no mês. Eu vou te esperar no nosso evento, o Destravar na Venda de Colchões. Será incrível, será fantástico. Link vai estar na minha bio. Depois da live, vai lá, faça a sua inscrição. Quer ver? Deixa eu ver quem que está inscrito aqui já. Quem que já se inscreveu, escreve aí. Me inscrevi, ou se não se inscreveu, vou me inscrever. Escreve aqui só para eu saber. Escreve, comenta aqui, me inscrevi, vou me inscrever, só para eu saber como é que está o nosso grau de comprometimento. Vamos lá. O diretor está escrevendo também, ó. Estou vendo aqui, ó. Está escrevendo aqui. Reginaldo, estou inscrito. Luciano Belchior, vou me inscrever. Isso, comprometimento, compromisso. Ideia Colchões, me inscrevi. Ruiva, já me inscrevi. A Ruiva é a Yasmin, ou não? Camille, entrou. Alzaner, vou me inscrever. Ó o compromisso, ó o compromisso. Eduardo, vou me inscrever. Boa, Eduardo. Adriana, já fiz a minha inscrição. Washington, vou me inscrever com certeza. Denis, já me inscrevi. Givan, já estou inscrito. Estou inscrito, precisamos aprender. Vou me inscrever. Boa. Compromisso, comprometimento, metas. Faça metas semanais. Faz uma meta de vender linha alta por semana. Não estou falando de você vender linha alta todo mês, por dia. Por semana. Vai te dar mais coragem, vai te dar mais ânimo, vai te dar mais vontade de viver, de vencer. Você precisa ser mais desafiador. Se sinta desafiado. Se sinta desafiado. Arrisque mais. Aprenda mais. Que o resultado ele vem. Gente, fiquem com Deus. Espero que vocês arrebentem de vender agora em abril. Espero que vocês arrebentem. Que Deus abençoe vocês, que tome os coração, mas treinem mais. Se inscrevam no Destravar na Venda de Colchão. Eu vou esperar vocês lá no Destravar, ok? Mas na próxima terça tem outra live. Tchau, pessoal. Tchau.